Neemias capítulo 1, do versículo de 1 a 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês do que lhes leu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. E perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste aos teus servos Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispensarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo os que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e o trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. O Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações do teu servo que se agradam em te honrar. Peço que me conceda êxito hoje e que o rei me seja favorável. Que o Senhor nos abençoe assim com essa palavra. Existem histórias que nos marcam, histórias que, pelo simples poder de olharmos para ela, nos deixam abalados. Há testemunhos de pessoas que viveram caos, viveram perdas, viveram situações de enfermidade extrema, ao ponto de estarem no vale da sombra da morte. Há pessoas que viveram ruínas de perder alguém que ama, um familiar, um filho, um esposo, um pai, uma mãe. Há situações de vidas que, por exemplo, pessoas que perderam os seus bens por uma fatalidade ou uma doença que surgiu. Essas ruínas que acontecem e podem acontecer a todos nós, porque somos sujeitos a viver o bom, o dia bom e o dia mau. No mundo tereis aflições. Todos nós podemos viver ruínas, viver fatalidades. E Neemias não foi diferente. Neemias era o copeiro do rei. Ele era exatamente a terceira geração dos israelitas em cativeiro. Ele era um homem que poderia não dar a mínima e ser omisso com aquilo que estava acontecendo com o seu povo. Ele estava num local privilegiado, estava num local seguro e tinha uma posição muito bem quista pelo rei. A partir do momento em que a Babilônia subjugou os judeus, levou para o cativeiro, eles levaram os melhores profissionais, o que tinha de melhor em Israel. E com o tempo, a Síria subjugou a Babilônia. Mas houve um acordo em que os judeus poderiam voltar para a sua terra, aos poucos, de um processo contínuo. E o que nós deparamos na história é que eles voltaram para a terra. Mas chegando lá, os muros estavam caídos, as cidades estavam destruídas, não havia segurança. E se nós pensarmos direitinho como era a vida nesse período da história, uma cidade sem muro é uma cidade vulnerável ao ataque do inimigo. Uma cidade sem lavoura, sem alimentos, sem animais, é uma cidade provavelmente com muita fome. E eles estavam retornando para a sua cidade, mas encontrando a sua cidade num caos tremendo. E o que nos chama a atenção nesse texto é que Neemias, sendo o copeiro do rei, alguém de uma posição importante, ele faz uma pergunta para os seus amigos que chegam: como está Jerusalém e como vivem os exilados que voltaram? E a resposta que ele recebe não é muito boa. Nós olhamos o texto e eles dizem: as coisas não vão bem para os que regressaram à província.
de Judá, eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias faz uma pergunta e recebe uma resposta direta, verdadeira, sem rodeios, sem fantasia, uma resposta verdadeira. O que se passa no coração de Neemias é que ele poderia ser omisso e deixar, eu não tenho nada a ver com isso, estou muito bem aqui com a minha família, mas há um processo no coração de Neemias totalmente diferente. Ele olha essa ruína que está acontecendo com o seu povo, e ele chora, ele senta, ele lamenta, ele pede a Deus que haja misericórdia e intercede pelo seu povo. Se nós estamos falando nessa noite o caminho para a restauração da ruína, nós precisamos tirar desse texto nessa noite, meus irmãos, aprendizados para a nossa vida, porque há muita gente que está sorrindo, mas está em ruínas, na área emocional, na área familiar, no casamento, está em ruínas na área financeira. Há muita gente que aparenta algo, mas na verdade não é isso que exatamente está acontecendo. É aquele tipo de gente que você passa, você olha, vê, nossa, aquele irmão está passando luta. Aí você pergunta, meu irmão, como é que você está? A primeira coisa que ele diz, está tudo bem, mas não está. As ruínas da nossa vida, elas podem surgir de formas variadas. Por exemplo, uma mágoa do passado, uma decepção, uma angústia, uma frustração que houve 50, 10, 30 anos, não sei. Mas isso você carrega toda a sua vida. E toda vez que você lembra do seu passado, lembra da sua história, você se sente mal, você fica abatido, depressivo, não tem alegria. Nós precisamos restaurar a nossa história. Esse ano é um ano de reconstrução, é um ano de construção, é um ano de nós olharmos as nossas mazelas, as nossas falhas, os nossos pecados e verdadeiramente construir a nossa casa na rocha. E vivermos uma história com Deus verdadeira, sermos uma igreja verdadeira, sermos um povo honesto, sermos crentes que temem realmente a Deus, não apenas se vestindo de uma religiosidade, porque tem muita gente por aí andando religioso, que cumpre até os dias, específicos de adoração, mas na verdade a sua vida está em ruínas. E é exatamente isso que acontece na vida de Neemias. E a primeira atitude para que nós possamos buscar o caminho da restauração, nós aprendemos com Neemias. E o primeiro ponto é o princípio da realidade. Meu irmão, pare um pouquinho para pensar. Neemias tinha tudo para ser omisso, mas ele buscou a verdade. Ele pergunta, como está o povo que foi para o exílio? E a notícia foi, não há notícia boa de lá, não há nada que possamos tirar daquele lugar. E o que Neemias recebe não foi uma resposta maquiada, foi a própria verdade. Só que olhando Neemias e olhando para a vida de muitas pessoas, que nós precisamos pensar nessa noite, há muitas pessoas que não querem ouvir a verdade, elas não querem ouvir as notícias verdadeiras. Elas não querem ouvir que o seu erro causou desgraça, que a sua falha, que o seu modo de agir, o modo de pensar, está destruindo a sua vida e sua família. Há pessoas que não querem ouvir a verdade. E aí, meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa nessa noite. O primeiro caminho da restauração é a realidade. Não adianta tentar maquiar algo que precisa mudar. Não há como você mudar a sua vida, mudar os princípios da sua caminhada ou reconstruir uma história se você não olhar do ponto que você caiu ou o estado que você está. Se nós queremos ter uma reconstrução ou construir algo diante de Deus, você precisa entender a verdade, que você precisa buscar mais a Deus, que você tem lido pouco, você tem orado pouco, você tem buscado pouco a presença de Deus e pouco da presença do Espírito Santo. Se nós queremos uma restauração, uma vida com Deus, uma vida temente a Deus, uma vida de fidelidade, nós precisamos reconhecer as nossas falhas, que precisamos ser fiéis a Deus em tudo, fiéis a Deus no testemunho, fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, porque isso é a palavra de Deus.
que precisamos viver uma realidade, porque a mentira, ela é inimiga da restauração. Não há como construirmos algo novo se nós estamos agarrados nas ruínas do nosso erro, do nosso pecado. Não há como termos uma igreja com intimidade com Deus, uma vida plena com Deus, se nós não queremos ouvir a verdade. Sem verdade não há restauração. E a verdade é, talvez você precise mudar. A verdade é, você precisa de praticar aquele ato. A verdade é, você está em pecado diante de Deus. A verdade é, não adianta você apenas vir ao culto, você precisa se comprometer com Deus da palavra. A verdade é que nós queremos restauração, mas se não houver realidade, não há como Deus agir em nossa vida. E Neemias recebe uma palavra que é direta. Como vai o povo que foi para o exílio? E a notícia é, não é boa. Meu irmão, se você deseja restauração em sua vida, comece a ouvir o que Deus tem falado a você. Ouça a palavra que sai desse púlpito para a sua vida e mude a sua vida. Ouça a palavra que está escrito nesse livro e aplique em sua vida, coloque em prática. É como o texto diz, o homem sensato é que construiu a sua casa na rocha, e veio o vento, e veio a chuva, e bateu contra ela, ela não caiu. Mas o insensato construiu sobre a areia. O que é areia? É falta de fundamento, é falta de profundidade, é algo que não é sólido. Infelizmente, nós precisamos restaurar a nossa vida com Deus, mas precisamos viver a verdade. Você precisa viver a realidade a seu respeito e olhar para aquilo que você tem praticado, tem vivido e o que as pessoas têm ouvido de você. E se você realmente quer uma mudança, uma restauração de Deus, você precisa entender a realidade. Segundo, o que nos chama a atenção nesse texto é que o princípio também de uma restauração gloriosa é que houve uma inquietação. Neemias, ele não ficou apenas ouvindo, não está bom não, né? Tá bom, tá legal, vamos mudar de assunto. Não foi isso que Neemias fez. Diz o texto que Neemias chorou dias, ficou inquieto, e ele era o copeiro do rei, ele não era nenhum soldado, ele não era nenhum engenheiro, ele era apenas um servo, que olha a situação do seu povo e fica indignado, porque eles estão passando dificuldades e os muros estão caídos. E essa inquietação produziu em Neemias uma ação. E aí, irmãos, o processo da restauração, eu falei pela manhã, estou repetindo agora à noite, é a inquietação. Uma pessoa, por exemplo, viciada em droga, pense comigo, vem pedir para si, eu preciso de ajuda. A primeira coisa que ele tem que saber, o dependente químico, é que ele está doente. Ele precisa de ajuda, isso é uma verdade. Se a pessoa não tem esse pensamento de entender que ele está doente, e ele precisa de ajuda, nem o médico ajuda, ok? E nem pastor. A inquietação de Neemias foi tanta que ele olhou, meu povo está sofrendo, isso não pode ficar assim, e ele começa a chorar. O dependente químico, ele precisa lutar contra a doença, contra a dependência. Se ele não estiver inquieto, porque ele está doente, meus irmãos, ninguém não tem como ajudar. E dentro de um processo de receber o dependente químico, inclusive no nosso centro de recuperação, nós temos um centro de recuperação que nós ajudamos, o Jesus Transforma, né? Nós temos lá, todos os meses mandamos cestas básicas para ele. Antes de alguém chegar lá, ele tem que passar por uma entrevista. Ele senta numa mesa, conversa com o pastor, e o pastor conversa com ele, meu filho, você está dependente, você precisa de cuidados, você precisa de ajuda. Você concorda com isso? Concordo. Beleza, agora a situação é o seguinte, se você for para lá, você não vai sair, vai ficar longe da família, vai ficar longe dos amigos, nós não vamos prender você, mas você precisa ficar resguardado e afastado da sociedade. Se esse indivíduo não estiver inquieto, incomodado e querer realmente mudar a sua vida, meus irmãos, não tem como ajudar. A inquietação é a luta contra a acomodação. A restauração só vai acontecer em nossa vida, só vai acontecer na sua vida, quando você acreditar que precisa mudar. Porque não adianta o pastor ou o pregador ficar aqui a noite toda dizendo a você que você tem que ser diferente. Se isso não está no seu coração, vai ser domingo em cima de domingo e a sua vida não vai mudar. Infelizmente, a palavra de Deus tem sido pregada, tem sido ensinada,
E há pessoas que simplesmente ouvem e vão para casa e continuam vivendo o pecado, vivendo o adultério, vivendo a mentira, vivendo uma vida cristã que não é autêntica. Se nós queremos ser restaurados por Deus, nós precisamos nos incomodar. É preciso que você sinta isso. O que não incomoda não faz você mudar. Quer ver a coisa? Passou as festas. Eu não falei isso para ninguém, né? Nem posso. Mas se você encontrar alguém e falar assim, nossa, você está mais gordinho. Se aquilo não incomodar você, você vai continuar comendo. E vai continuar comendo. E vai continuar comendo. Agora, se alguém falar para você assim, nossa, você está gordinho. Eu? Tá gordinho. Nossa, que isso? Vai para casa, começa a caminhar, começa a correr, porque ele não quer mais ouvir isso. Né? Aí o médico fala para você assim, meu filho, para de comer carne. Porque se você continuar comendo do jeito que você está, em 2 meses você vai morrer do coração. Meu irmão, se isso que o médico está falando não incomodar você, você vai para casa e faz até um churrasco. Pode parecer brincadeira, mas é a verdade. A incomodação, a inquietação é que nos faz mudar, nos faz ser diferente. E assim é o pecado. Se o pecado está na sua vida, se ele não te incomoda, você vai continuar se deleitando com ele. Não vai fazer a menor diferença. Mas se aquilo ali está te incomodando, você vai orar a Deus, Deus, afasta de mim, Senhor, me ajuda, me dê força, eu sou fraco, eu estou abatido, eu preciso me livrar dessa situação. Você vai orar, você vai buscar força em Deus, você vai ficar incomodado com aquilo que está te atrapalhando e você vai tentar viver uma nova história, uma vida de restauração. E foi exatamente isso que Neemias fez. Neemias ouviu aquela notícia, ele não ficou omisso, ele foi orar, ele foi chorar diante de Deus, ele foi pedir, Deus, tenha misericórdia. E diz o texto, durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Ele ficou inquieto, ele ficou incomodado, porque não foi num dia só não, foram dias. E é assim, irmãos, que precisa acontecer na sua vida. Uma vida de restauração, uma família restaurada, precisa sentar, precisa pensar, precisa estudar. O que está errado? É a forma de lidar um com o outro, marido e mulher? É a agressividade, são as palavras. O seu filho está rebelde, está afastado de você, por quê? Você já parou para pensar? Você tem que ouvir verdades. Você tem que entender que precisa mudar. E se isso não te incomoda, infelizmente nós nos deparamos com pessoas que infelizmente quando procuram a ajuda do pastor, o leite já entornou, já acabou, já não tem mais como resolver, porque já foi. O que nós precisamos entender é que 2021 vai ser um ano abençoado na nossa vida. Mas isso tem que te incomodar. Se 2021 não foi, sua área financeira, o seu trabalho, a sua produção, meu irmão, levanta a cabeça, ergue. Se ergue, levanta, fique inquieto, isso não pode acontecer. Deus é Deus de vitórias. Ele vai abrir portas, Ele vai curar a enfermidade, Ele vai abençoar a sua família e você vai prosperar para a glória de Deus. Aquele que está desviado vai voltar, creia nisso. Se incomode, dobre o seu joelho por ele e peça a Deus, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, tenha misericórdia do meu marido, deixe, ó Deus, que ele entenda a sua palavra. Mas, meu irmão, se não houver inquietação, não há restauração. Isso tem que partir dentro do nosso coração. A inquietação luta contra a acomodação. E terceiro, que nos chama a atenção, que para termos a restauração, precisa acontecer em nossa vida, a confissão. O que nos chama a atenção nessa oração de Neemias é que Neemias não tem envolvimento nenhum com o povo está lá no exílio, o povo está voltando para Jerusalém, ele está na casa do rei, ele está como copeiro, ele está vivendo uma vida de oração com Deus. Mas quando você observa a oração de Neemias, Neemias se coloca dentro do problema. Neemias não diz eles, ele fala, eu e minha família temos pecado contra o Senhor. E o mais interessante é que Neemias não precisava orar dessa forma, era um homem de Deus, era o povo que estava se afastando para os outros ídolos, era o povo que estava vivendo longe do Senhor, mas ele, quando ele ora, ele diz, eu e a minha própria família temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido os teus mandamentos. Que coisa maravilhosa, Neemias se coloca no lugar do povo, se coloca no lugar do outro. Infelizmente, quando alguém descobre o pecado de alguém, ou um erro, a primeira coisa que a pessoa faz é botar a culpa em alguém.
Isso já é normal de um aconselhamento pastoral. Se há um adultério acontecendo, a primeira coisa que se fala, a culpa é da minha mulher. Ou então a culpa é do meu marido. Se de repente alguém se afasta do caminho do Senhor, vai para o mundo, vai se deliciar com as coisas que ele pensa que é bom lá no mundo, quando você conversa com ele, ele vai dizer: me afastei da igreja por causa do coro, me afastei da igreja por causa do irmão, me afastei porque tive um probleminha lá com o pessoal lá da embaixada, me afastei porque tive um probleminha lá com o pessoal do louvor, o pessoal do coral, dos conjuntos. É sempre assim, sempre a culpa é do outro. E poucos nós encontramos aquele que diz o seguinte: eu sei que eu estou errado, estou longe da casa de Deus, e o erro é completamente meu somente. Dificilmente você vai encontrar isso, porque as pessoas elas querem terceirizar o problema para alguém, querem culpar alguém dos seus erros, das suas falhas. Isso assim não há restauração. Se nós não confessarmos os nossos pecados, irmãos, e batermos no nosso peito e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou falho e sou pecador. Como que o Espírito Santo de Deus encontrará no seu coração o abrigo para poder fazer verdadeiramente a restauração? Neemias se coloca no lugar do povo. Ele diz: eu e a minha família, nós estamos pecando contra o Senhor. Sem confissão não há restauração. E é exatamente isso que nós precisamos pensar. Há muitas vezes inimizade, palavras duras, ofensas, problemas que ficam no passado, e muitas vezes nós queremos nos afastar dela. Mas se você não resolver, você vai carregar isso toda a sua vida. Se você não pedir perdão, se você não aceitar o perdão, se você não jogar no lago do esquecimento, é provável que você carregue isso toda a sua vida, e você vai viver uma vida amargurada, depressivo, angustiado, porque o seu coração está transbordando de necessidade de confissão. E como eu oriento as pessoas dessa forma? Eu sempre falo: irmão, vai para o teu quarto, entra no teu quarto, fala com Deus como você fala com uma pessoa, o que te magoou, o que te ofendeu, conversa com Deus, e você vai ver, quando você sair do quarto, a coisa está mais leve, você se sente curado, porque você bota para fora teu sentimento. Vai chorar, alguém te magoou, alguém te passou para trás, puxou o teu tapete, alguém te feriu, vai confessar diante de Deus: Deus, eu não estou me sentindo bem com essa situação, com essa palavra que mandaram sobre mim, porque fizeram isso comigo. Meu irmão, se você não abrir o seu coração para Deus e dizer o que você está sentindo, não há como haver restauração. Se queremos uma restauração gloriosa, porque há muita gente arrebentada, há muita gente ferida, há muita gente magoada, há muita gente vivendo sofrimento, estão escondendo atrás de uma religiosidade. E nós precisamos buscar, espremer isso e colocar isso para fora, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nosso meio, para que a palavra não chegue em nós e diga: louva-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que isso não aconteça na nossa vida e nas nossas famílias. Então, meu irmão, eu quero aqui aconselhar você: a confissão é algo maravilhoso que você e o Espírito Santo trabalham. Entra no teu quarto, abre o seu coração, fale com Ele, mas não fale meio termo não, porque Ele está ouvindo. Coloque para fora, clame ao Senhor. E foi exatamente isso que Neemias fez. Ele chorou, ele lamentou, mas chegou a hora dele clamar. Ele foi lá para o local e disse: Deus, ouve a oração do seu servo. Eu e minha família, nós estamos pecando contra o Senhor. E ele intercede a Deus, para que Deus pudesse fazer um milagre plenamente em sua vida. A restauração começa em você. Deus está pronto para restaurar a sua vida, a sua história, a sua família, o seu sentimento, porque nós estamos no primeiro domingo do ano. E é ano de nós começarmos, algumas dizem, com o pé direito, talvez isso seria até uma superstição, mas é um ano de começarmos confessando os nossos pecados diante de Deus. É um ano que nós precisamos viver a inquietação: eu preciso ser diferente de 2020. Eu não posso ser o mesmo Eliseu, eu não posso ser o mesmo Antônio, eu não posso ser o mesmo Mateus, eu não posso ser o mesmo, porque já passou um ciclo, estamos entrando em outro, uma nova história, meus irmãos. E se algo precisa ser restaurado, tem que ser hoje, tem que ser agora. Olhe para a sua família, olhe para os seus filhos, para a sua esposa, para as suas finanças.
Olha para a sua vida espiritual com Deus, o que você fez em 2020, o que você deixou fazer para Deus em 2020, o que nós precisamos restaurar em 2021, para que a glória de Deus seja plena em nossa vida, para que a glória de Deus se derrame sobre nós. Essa é a primeira mensagem que nós estamos falando. Então, que você guarde no seu coração: confissão, inquietação. São as fases principais de uma mudança de vida. E, principalmente, ver a realidade, aonde você caiu, aonde você está falhando e aonde Deus precisa agir plenamente em sua vida. A nossa oração, quando nós começamos essa série, é a primeira. Domingo que vem, nós estaremos dando continuidade a essa história. O nosso desejo, meu irmão, é que a sua casa, a sua família, a sua vida esteja plenamente restaurada para Deus. Não com pintura de fachada, não com aparência de casa de pé, porque às vezes não está. Porque não adianta enganar os homens, nós não vamos enganar a Deus. Nós precisamos ser verdadeiros. Converse com a sua esposa, ouça a verdade dos seus filhos, o que eles têm a dizer sobre você. Ouça a verdade da sua mãe, do seu pai, ouça a verdade do seu amigo, ouça a palavra de Deus que fala para você, porque é tempo de nós vivermos a restauração, é tempo de nós vivermos a verdade bíblica em nossa vida. Nunca foi tão necessário vivermos o evangelho pleno como hoje. Há muita música, há muita festa, há muita dança, há muita tudo, até tanta internet, não falta internet, como mensagens, como pregações, mas o que falta verdadeiramente é nós ouvirmos tudo isso e aplicarmos em nossa vida, para termos uma vida verdadeiramente transformada no poder de Deus. O meu desejo é que você comece 2021 construindo a sua casa na rocha, que é a palavra. Que vai bater tempestade em 2021? Vai bater. Vai vir chuva, pastor? Vai vir. Vai vir luta? Vai. Vai vir situações difíceis? Vai chegar para todos nós. Mas a certeza é que quando a casa está na rocha, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode bater contra ela e ela não cai, porque foi construída na palavra de Deus. Construa a sua casa, a sua família, a sua vida, os seus relacionamentos, a sua amizade. Construa na rocha, construa nas orientações da palavra. Viva o evangelho verdadeiro. Acorde amanhã, vai para o trabalho, comece orando. Levanta da tua cama, agradeça a Deus, obrigado, estou indo para o trabalho. Vai para a escola, está de férias, melhor ainda, Deus, obrigado, estou de férias. Porque é dessa forma, irmãos, que nós vamos vencer 2021. 2020 passou, estamos aqui, foi o Senhor que nos trouxe. Mas 2021 vai ser um ano melhor, para a glória de Deus, eu creio nisso, porque nós começamos com restauração, fizemos 40 dias de oração e estamos falando sobre restauração, e eu creio no nome do Senhor, que o Espírito de Deus vai continuar agindo aqui na nossa igreja. E a você, meu irmão, eu não sei se há visitante conosco, você que está afastado do caminho do Senhor, eu quero te dar um conselho: volta enquanto é tempo. É tempo de você restaurar a sua vida, é tempo de você construir a sua história. E a você, meu irmão, que talvez membro da igreja, tenha caminhado 2021 meio sem certeza do que vai fazer, é tempo de nós alicerçarmos a nossa casa na rocha. Não sabemos o tempo, não sabemos o dia e não sabemos a hora que vamos partir desse mundo, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida nesse dia. E essa geração que está aqui, Deus preparou para esse tempo de coronavírus, do que for. Mas enquanto toda essa bagunça está acontecendo, eu não vou deixar de me alegrar no Senhor, eu não vou deixar de cultuar o meu Deus, eu não vou deixar de servir o Senhor. Nada vai parar, a não ser que o Senhor me chame para a glória. E é essa restauração que nós temos que pensar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nesse primeiro culto do ano, um culto desafiador que nos chama ao compromisso da restauração. Vidas quebradas, famílias quebradas, vida emocional, vida financeira, vida física, corpo, alma e espírito, destruídos por emoções, por sentimentos. E nós queremos, ó Deus, nesse primeiro ano, clamar ao Senhor, assim como Neemias: ó Deus, nós pecamos, nós falhamos, nós nos afastamos do Senhor.
E nós queremos nessa noite restaurar a nossa vida e a nossa história, a começar um ano de 2021 com a nossa casa espiritual alicerçada na rocha, que todas as mágoas, todos os sentimentos, todas as emoções, ó Deus, que como lixo precisam ser jogados fora, ó Pai. Trabalha em nossa vida, trabalha em cada família aqui nesta noite. Abençoe, ó Deus, os trabalhadores, ó Deus, as domésticas, as irmãs que trabalham em casa, as que trabalham fora de casa, a que cuidam dos seus filhos. Abençoe o relacionamento entre marido e mulher, pai e filho, ó Deus, avós, ó Deus, que haja restauração na família e que o Teu Espírito tenha a liberdade de entrar em nossas casas, tenha a liberdade de agir em nossa vida. Abençoe, Senhor, que essa segunda-feira seja uma segunda de vitória para a glória do Teu nome. E se há nessa noite pecados ocultos, que estão escondidos, práticas, ó Deus, que Tu contrarias, que haja decisão nessa noite de restauração para a glória do Teu santo nome. Nos dê, ó Deus, a oportunidade de Te servir. Nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória. É o que eu oro e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a primeira mensagem. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode aplaudir aqui, não tem proibido não. A glória de Deus. A glória de Deus. Irmãos, domingo que vem nós vamos estar juntos novamente, mais uma mensagem. Nós estamos, irmãos, orando, né, clamando a Deus nesse tempo, pedindo ao Senhor para que Ele nos dê força. Venha para o culto, eu sei que está transmitido pela internet. Deus abençoe o pessoal aí que está assistindo o culto. Eu vi lá, tinha uma base de 30, 40 pessoas assistindo. Deus abençoe. Mas estar presente na casa de Deus é muito importante. Tá bom? Então, venha buscar a presença de Deus, toda a segurança, álcool gel, máscara, tudo isso é importante. Mas estar junto, orando junto, isso não tem preço. Nós temos que estar buscando a presença de Deus. Então escolha, vem de manhã, vem à noite, fique à vontade. Mas guarde no coração essas palavras. Ruínas, gloriosas ruínas. Muitas vezes a queda nos proporciona um momento de nós crescermos, de não sermos destruídos, mas crescermos. E tenha uma semana de paz, uma semana de bênção. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, pela família pastoral. Eu tenho a certeza que vamos vencer 2021 e quando chegar lá no ano novo, nós vamos estar agradecendo tudo que aconteceu no meio de nós, amém, irmãos? E todos nós estaremos aqui, amém? Amém? Estaremos aqui para a glória de Deus, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Coração silenciosa, então, nós encerramos o culto dessa noite. Tenha uma semana de vitória em Cristo Jesus.